Você sabia que 95% das suas ações são controladas pelo seu subconsciente? Isso significa que quase tudo que você faz é no automático. E o pior é que você pode estar repetindo padrões que nem são seus. Você vai perceber que sentir demais não é o problema, e sim não saber o que fazer com o que você sente. E eu tô aqui para te ajudar com isso. O meu nome é Juliana Magalhães e eu sou especialista em desenvolvimento e amadurecimento emocional feminino. Esse aqui é o primeiro vídeo de uma série de 3 vídeos falando sobre reprogramação emocional. Nesse primeiro vídeo eu vou te explicar por que faz tanto sentido comparar a nossa mente com um computador, e na segunda parte eu vou trazer 4 coisas para te ajudar a começar nesse seu processo de amadurecimento emocional. Como todas as informações aqui foram pensadas numa linha de raciocínio, já sabe, fica comigo até o final e não esquece desse vídeo. O que é programação? Programação é a forma que você funciona automaticamente. Muita gente associa essa palavra programação só a computadores, mas eu vou primeiro te explicar por que faz tanto sentido associar o nosso cérebro também e como que deixa mais lúdico para a gente poder se entender melhor e se desenvolver. O primeiro ponto em comum é o sistema operacional. Todo computador precisa de um sistema para poder rodar, por exemplo, o Windows, o macOS, e o nosso cérebro também funciona assim. Para isso, nós temos o nosso sistema invisível, que é o nosso subconsciente. Lá no nosso subconsciente fica todas as nossas informações subjetivas. O que isso significa? São as coisas armazenadas que não podem ser mensuradas, elas não são palpáveis. Se alguém colocar uma máquina, alguma coisa, não consegue ver qual que é o nosso pensamento, não consegue ouvir o que nós estamos pensando no nosso diálogo interno. Então essa é a nossa informação subjetiva. E o nosso subconsciente, ele não é responsável só sobre o que nós estamos pensando nesse momento ou pelo que nós estamos visualizando nesse momento com a nossa imaginação, vamos dizer assim, mas também tudo que foi armazenado desde a nossa infância. E ele é responsável por 95% das nossas atitudes diárias. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz sem perceber. Por exemplo, os nossos hábitos, as nossas emoções, que são assim instintivas, a gente não consegue controlar a princípio o que a gente sente, ou seja, tudo aquilo que a gente faz sem perceber. Por exemplo, os nossos hábitos, as nossas emoções e também todo o nosso sistema de crenças, porque nós temos muitas crenças dentro da gente. Algumas são muito boas e outras nem tanto. O segundo ponto em comum são programas instalados, ou a gente também pode trazer para os nossos padrões mentais. Aqui entra os programas que rodam no nosso computador e são úteis para a gente, como por exemplo jogos, navegadores e todas essas outras coisas que a gente consegue instalar ou já vem no sistema. E nós podemos comparar com os comportamentos que nós já temos. Alguns são úteis, alguns são ultrapassados e outros podem até estar travando a nossa vida sem a gente saber. Esses padrões mentais muitas vezes foram instalados na nossa infância ou em momentos marcantes da nossa vida e continuam rodando no automático até hoje. O terceiro ponto em comum é a entrada e saída, ou seja, estímulo e resposta. O computador, ele reage a comandos, a tudo aquilo que a gente precisou instalar nele. Muitos foram pela internet, alguns por um CD, ou talvez a gente digitando no próprio teclado que tem um cabo. Então precisou entrar para a gente poder ter uma resposta. Nós também funcionamos assim. Para toda a reação, nós precisamos de um estímulo. E quando nós não tomamos consciência desses padrões, muitas vezes a gente continua repetindo o que já está lá armazenado. Mas assim como um computador, a gente pode desinstalar ali algum programa, a gente pode reprogramar, nós também podemos treinar novos comportamentos,
novas respostas. E é aqui que entra o quarto ponto em comum, que é a reprogramação. Se o computador ele fica lento, se por algum erro no sistema o teclado não responde muito bem, se tem algum programa que está travando, a gente procura atualizar esse sistema. A nossa mente funciona da mesma forma. Nós podemos reprogramar novas crenças, atualizar pensamentos e instalar novos hábitos. Se na sua tela ou na sua vida você não está tendo os resultados que você gostaria de ter, esse é o momento de você revisar códigos internos, atualizar os seus programas mentais e reprogramar a sua mente para ter resultados melhores. Então, para a gente começar a aprofundar nesse assunto, vamos entender 4 pontos super importantes. O primeiro é a importância dos pensamentos positivos. O nosso foco, ele é limitado, então tudo aquilo que a gente coloca a nossa atenção expande na nossa mente. Então, se a gente tem o costume de alimentar pensamentos negativos, nós vamos procurar isso no nosso dia a dia. Mas se a gente tem o costume de pensar sempre pelo lado positivo, o nosso cérebro, mesmo nas situações mais difíceis, vai procurar focar no que a gente pode resolver ou aprender. Inclusive, é muito importante saber disso na questão de construção de hábito, porque tudo aquilo que a gente dá um jeitinho de colocar algum prazer, alguma alegria naquela tarefa, tende a ser mais vezes repetido pelo nosso cérebro pela questão da produção de dopamina. Então, sempre que você conseguir associar algo que você precisa fazer com algo que você já gosta de fazer, aquilo vai ficar muito mais fácil. E essa questão do pensamento positivo é tão importante que estudos até já mostram que as pessoas otimistas, elas vivem de 15 a 20% a mais de tempo de vida do que as pessoas negativas. Para você entender ainda mais a importância de focar naquilo que é positivo, dentro do nosso cérebro nós temos um sistema chamado sistema de ativação reticular, também conhecido como viés de disponibilidade. O que esse sistema faz? Ele filtra a nossa realidade para a gente encontrar mais daquilo que nós já estamos acostumados. Por assim dizer, como o algoritmo do nosso celular ele faz. Quando você mostra lá que você gosta de um determinado tipo de vídeo, quando você assiste até o final, o que o algoritmo entende? Que aquilo dali é importante para você, ele vai te mostrar mais daquilo. Da mesma forma funciona o nosso cérebro. Então, quanto mais otimista nós formos, mais o nosso cérebro vai focar nas coisas positivas. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais críticos, negativos, pessimistas nós formos também, o nosso cérebro vai focar nas coisas negativas que estão acontecendo. As duas vão estar acontecendo, mas aqui o nosso cérebro vai focar, vai ser aquilo que a gente mais alimenta ele. Segundo ponto é a influência do início do nosso dia em como vai ser todo o nosso dia. A forma como nós começamos o dia afeta a nossa percepção e também o nosso foco diário. Pensamentos positivos, afirmações, músicas boas pela manhã vai fazer com que o nosso cérebro entenda que tá tudo indo bem. Você não precisa necessariamente se preocupar com alguma coisa. Por outro lado, começar o dia com notícias ruins, ligando a televisão, assistindo tragédia, acompanhando tudo que tem de ruim para acompanhar, indo direto para o celular, stalkeando as pessoas, talvez ali invejando a vida dos outros, é também uma forma de colocar o nosso cérebro em, por assim dizer, estado de alerta. Porque, como eu falei, o nosso cérebro ele vai focar naquilo que a gente mostra para ele. Então, quando a gente já começa o nosso dia mostrando coisas ruins, ele vai passar o dia inteiro focando em coisas ruins. E se alguma coisa ruim não acontecer à sua volta, ele vai procurar nas memórias. É assim que a gente começa a desenvolver tanto a depressão quanto a ansiedade. A depressão é um excesso de pensamentos de coisas que já passaram. E a ansiedade é o excesso de preocupação com o futuro, quando a gente deixa de estar no momento presente. Então, mesmo que não aconteça necessariamente algo ruim no seu dia, a sua mente vai criar essas simulações mentais para poder te mostrar mais daquilo
que você está mostrando para ela que é importante. O terceiro ponto é a importância da convivência e da modelagem emocional. O nosso córtex pré-frontal, que fica aqui na frente da nossa cabeça, que termina de se formar lá quando a gente já tem 25 anos, ele é responsável pela nossa tomada de decisão, pelos nossos pensamentos conscientes, por todas as coisas racionais que nós fazemos e também por essa modelagem do nosso ambiente. Então, estar com pessoas pessimistas pode sim influenciar os nossos pensamentos a serem também negativos. E o oposto também é verdadeiro. Você também consegue influenciar positivamente as outras pessoas, mas para isso você precisa estar fortalecida, ou seja, fazendo a sua parte. É justamente porque nós temos essa necessidade de socializar que o nosso cérebro faz essa adaptação do nosso ambiente. Outra coisa que reforça essa modelagem são os neurônios espelho. Eles são responsáveis por imitar até o comportamento, o tom de voz e as atitudes das outras pessoas. Por exemplo, a forma que nós falamos com os nossos amigos mais próximos não é a mesma forma que nós falamos com os nossos parentes. E também não é a mesma forma que nós nos comunicamos com as crianças. Também, possivelmente, não é a mesma forma que nós nos comunicamos com as pessoas do nosso ciclo religioso. Então, cada grupo, cada pessoa vai ter uma necessidade de comunicação e o nosso cérebro nos dá essa habilidade de nos adaptar a cada ambiente para ser, por assim dizer, o mais agradável possível em cada situação. O quarto ponto é como a nossa postura corporal influencia a nossa reprogramação emocional. A nossa mente influencia o nosso corpo e o nosso corpo influencia a nossa mente. Na verdade, nós somos uma coisa só. Hoje já é comprovado que não existem neurônios apenas no nosso cérebro, e sim em várias partes do nosso corpo. Então tudo está conectado. O nosso intestino é conhecido como segundo cérebro. E o interessante é que o nosso cérebro ele é muito aberto a sugestões, dependendo de como que você recebeu essa sugestão. Por exemplo, algumas pessoas que estão passando por doenças, elas são convidadas a participar de estudos experimentais chamados efeito placebo. E essas pessoas acreditam que estão tomando ali um medicamento e começam a ter melhora, quando na verdade esse medicamento para a maioria das pessoas é farinha com açúcar. Então só essa sugestão de que ela está tomando algo que vai melhorar o corpo físico dela, ela já começa a melhorar instantaneamente. Justamente por entender essa questão de como a nossa mente influencia o nosso corpo, a gente também pode usar o nosso corpo para influenciar a nossa mente. Por exemplo, posturas fechadas, onde você esconde muito os seus pontos vitais, você olha muito para baixo, são posturas de pessoas que não têm muita autoconfiança, que têm baixa autoestima e também muitos pensamentos negativos. Sabendo disso, melhorar a sua postura é um ótimo começo para você começar a mudar o que passa na sua mente também. Levantar a cabeça, olhar mais nos olhos das pessoas, com certeza vai passar uma postura de mais autoconfiança. E conforme você vai praticando isso, você vai colocando para dentro de você mesmo, para toda a sua neurologia, que você é uma pessoa autoconfiante. Inclusive, dentro do Rotina Feminina, eu tenho uma aula exclusiva para as minhas alunas, onde eu falo sobre exercícios de postura, onde eu ensino como fazer exercícios que não vão te tomar nem 5 minutos do seu dia, e você não vai precisar ficar pensando na sua postura toda hora. Arruma a postura. Você já vai ter uma postura mais ordenada, mais organizada, porque você vai ter fortalecido os músculos, em vez de só saber conscientemente, mas todos os músculos ainda estão precisando ali desse fortalecimento. E eu também vou deixar aqui na descrição um TED muito interessante da Amy Cuddy, que ela fala justamente sobre a postura, sobre como você fingir até você se tornar e usar isso ao seu favor. É muito interessante. Todas essas ações conscientes que eu te passei nesse vídeo, elas vão te ajudar a fazer realmente uma reprogramação emocional que funcionam, alterando os seus pensamentos, os seus sentimentos e até a sua linguagem corporal de forma prática. No próximo vídeo eu vou falar sobre alguns erros que fazem as pessoas desistir dessa caminhada de evolução emocional,
justamente por estarem cometendo alguns erros. Como eu quero que essa sua reprogramação ela funcione e que você leve ela para a sua vida, eu não vou nem te dar tchau, porque eu já tô te esperando lá.